Fala amigos do Cinema e Vídeo, eu sou o Kelson Venâncio, sejam todos muito bem-vindos e a gente está aqui para mais uma crítica em vídeo e desta vez nós vamos falar sobre uma minissérie da Rede Globo. É isso mesmo que você ouviu, a gente só não fala de filmes e séries não, a gente fala também de algumas produções que são transmitidas aqui pela TV brasileira. E hoje a bola da vez é a minissérie que terminou recentemente na Globo que se chama Dois Irmãos, que é uma adaptação de um livro famoso e premiado, mas que na TV infelizmente não funcionou muito bem não. Baseado no livro homônimo lançado em 2000 e escrito pelo brasileiro Milton Ratum, ganhador inclusive do prêmio Jabuti no ano seguinte, a série narra a história da relação conturbada entre dois irmãos de uma família de ascendência libanesa que vive em Manaus. A narrativa é composta de características como ciúme, rancor, inveja, desejo, orgulho e morte, tons psicológicos que, teoricamente, deveriam prender o espectador à história e nos surpreender a cada capítulo exibido. Mas, infelizmente, não é o mesmo que acontece no livro. A série não agrada em nenhum capítulo sequer. É isso mesmo que você acabou de ouvir. É triste falar a realidade, mas a Globo desperdiçou nessa série um ótimo elenco formado por Juliana Paz, Antônio Calone, Eliane Jardim, Antônio Fagundes, Cauã Raymond e do estreante Matheus Abreu. Todos esses atores simplesmente desperdiçados por causa da história arrastada que é adaptada para a tela da TV. Eu confesso que eu não li o livro, mas por ter ganhado prêmios e por algumas pessoas já terem comentado, a obra literária com certeza absoluta é bem melhor do que a série que a gente viu. E aí nesse exato momento você deve estar se perguntando e refletindo, mas espera aí, Dois Irmãos com um elenco desse não é bom? Infelizmente não. E não é por causa do elenco, os atores até que trabalham muito bem, principalmente o Antônio Fagundes, que na verdade, na minha opinião, rouba a cena nos momentos que ele aparece apenas pouco até a metade da série e depois na segunda metade até o final ele realmente fez um dos melhores papéis que eu acho da carreira dele. O mesmo pode-se falar do estreante Matheus Abreu, que como o gêmeo adolescente está muito bem, apesar de alguns momentos estar um pouco caricato e exagerado demais. O mesmo acontece com o ator Cauã Raymond, que faz dois papéis, né? Ele mesmo interpretando o gêmeo Omar e o outro gêmeo Yahup. Na verdade, quando ele faz o Omar, ele está muito bem, apesar de ser exagerado também em muitas cenas. Mas quando faz o Yahup, parece na verdade o Robocop ou o Cigano Igor daquela novela antiga, né? Realmente, Cauã Raymond conseguiu ser ótimo no papel e ao mesmo tempo, na mesma minissérie, ser péssimo em outro. A minissérie tem sim alguns pontos positivos, mas são pontos positivos que são secundários para que uma produção funcione. E aqui eu destaco alguns deles. A fotografia da série é belíssima, mostrando Manaus, mostrando São Paulo, inclusive com inserts de cenas antigas da época da ditadura militar. Isso funciona bastante porque é de encher os olhos. Outro ponto positivo é a trilha sonora composta por músicas antigas de Roberto Carlos, de Elis Regina e uma série de outros cantores famosos da MPB naquela época, o que também é um ponto positivo, mas não é suficiente. Então qual o problema da minissérie Dois Irmãos? Por que ela é tão ruim assim? Bom, eu já falei várias vezes que a principal característica em qualquer produção é a história. Ela pode inclusive ser bem contada num livro, mas quando ela não é adaptada de uma forma legal para a TV ou para a telona, isso realmente gera uma frustração muito grande. E eu acredito que é isso que aconteceu para quem leu o livro e viu o resultado, essa adaptação na tela da Globo. O roteiro não é legal. Por quê? Porque eles não sabem exatamente onde quer chegar com aquela história. A série é meio sem noção, sem pé nem cabeça. Existe desde o início, desde quando os gêmeos eram pequenos, uma intriga, uma briga que na verdade é uma briga que na minha opinião é até pequena. Quem nunca brigou com o irmãozinho, quem nunca deu uns tapas, rolou no chão e até machucou o irmão? Pois é, lá na minissérie, o fato de um irmão pequeno ter ciúme do outro por causa de uma namoradinha da escola gerou uma revolta pro resto da vida.
Tudo bem, isso pode até acontecer, mas é algo meio difícil. Eu acho que existiam motivos melhores e mais bem elaborados que eles poderiam ter colocado na minissérie para que essa rivalidade entre os irmãos fosse realmente justificável. Aquela lá dos irmãozinhos brigando, pequenininhos por causa da namoradinha da escola, não me convenceu de forma alguma. Mas vamos respeitar, se a história do livro é assim, vamos adaptá-la da mesma forma para a televisão. O problema é que essa rivalidade, que poderia ser o ápice da história, gerar um clima de tensão, de angústia, de apreensão no telespectador, ela realmente nunca foi concretizada em cena. Tudo não passou de ameaças o tempo todo. Apenas no último capítulo que a gente teve uma curta cena em que um irmão agride o outro que está deitado numa rede sem motivo justificável, mas realmente é a única cena que talvez tenha mostrado realmente aquele ódio de um irmão com o outro. Mesmo assim sem justificativa, como eu já disse anteriormente. Além de não ter um objetivo concreto, a narrativa é bastante arrastada, cansativa, tem hora que a gente se pega tendo ódio da minissérie, é isso mesmo. E tudo porque, apesar das boas interpretações, a direção parece que não foi muito bem com os atores. Por exemplo, a Juliana Paz e depois na sequência a Eliane Jardine passaram praticamente os 10 capítulos chorando o tempo inteiro. É isso mesmo, ela mimou tanto o menino e depois só chorava. Ou seja, as atuações delas se resumiram a choro. Choro o tempo inteiro, praticamente todo o episódio. E isso é muito chato. Mas não foram apenas os choros da Eliane Jardine e da Juliana Paz que deixaram a gente frustrados e com ódio o tempo todo, não. Por outro lado, também tivemos Cauã Raymond como Omar, que na maioria das vezes só ficava gritando: Domingas, 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 sextas, terças, segundas, o tempo inteiro. Tempo inteiro falando o nome daquela índia, gritando na casa e, para compensar, ainda gritando: Mamã, 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 o tempo inteiro, cara. Pelo amor de Deus, que cara chato. Quando ele não estava gritando, ele estava bêbado, ele estava quebrando a... Cara, ele quebrou aquela casa todos os episódios e ninguém fazia nada. Cadê o pai que não dava uma surra nesse menino? Aliás, o pai tentou até acorrentá-lo um dia, mas não adiantou nada. Eu sei que muitas pessoas, muitas mães, muitos pais passam por situações semelhantes, é claro. Mas aquilo ali na série começou a ficar chato, porque toda hora só mostrava aquilo. A gente via mais do mesmo. Sempre repetições, o tempo inteiro era a mesma coisa. Mamã, Domingas, pá, 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 quebrando tudo. Outro ator desperdiçado na série foi Irandir Santos, que é um ótimo ator, que a gente já viu em outros papéis bacanas na televisão, mas que em Dois Irmãos ele faz muito bem um único papel: narrar a história. Quando ele não aparece, quando apenas a gente pode ouvir a sua voz, é muito legal a narração dele. A impressão que temos é que estamos vendo, na verdade, ouvindo a narração do livro, que eu acredito que até foi realmente fiel ao que estava no livro, essa parte da narração. Mas quando ele entra em cena como Nael, que é o filho da Índia, já não funciona mais. Primeiramente porque ele é muito mais velho, por mais que eles tentaram disfarçar com óculos, um cabelinho meio estrangulado, digamos assim, ele é muito mais velho do que o Cauã Raymond. Ou seja, todo mundo na série estava novo. Colocaram o cara lá mais velho, ou seja, o filho do Cauã Raymond, o filho do Omar, é mais velho que ele, cara. Como que eles fazem isso? Me explica. No caso da direção, a gente até vê cenas lindas, sequências lindas, porém muito longas. Por exemplo, chovia o tempo todo, praticamente todo capítulo estava chovendo, a ponto de chover tanto que no fim da série inundou tudo, Então vai gostar de chuva lá na China. E aí logo hoje de manhã, um dia após o capítulo final desta minissérie, quando acordo para fazer essa crítica, começo a pesquisar na internet para saber alguma coisa sobre isso. E logo no site do G-Show a gente vê a manchete: final de Dois Irmãos emociona o público com mortes e destino dos gêmeos. E aí eu te pergunto, que público é esse que nesse momento está emocionado com o final de Dois Irmãos? O capítulo final foi o pior de todos, muitas coisas deixadas no ar, um destino que realmente não agradou. Que destino é esse dos Dois Irmãos que a gente ficou babando, que a gente ficou emocionado, que a gente ficou pensando depois da série? Eu, pelo menos,
Não fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando só em frustração, decepção. Chegou à beira do ridículo. E para ficar pior ainda, neste último capítulo a gente teve um rumo da história de Omar que realmente decepcionou. O cara, quando era criança, quebrou um copo na cara do irmão. Depois, quando adolescente, bateu num professor que quase o matou de tanta pancadaria. Posteriormente, estuprou a índia, que era a espécie de empregada da sua mãe, e fez nela um filho que ele nunca reconheceu. Era um bêbado viciado que brigava muito na rua e discutia com todo mundo no seu caminho. Quando chegava em casa, quebrava todos os móveis e ainda por cima bateu no pai quando o pai estava inclusive morto. Em São Paulo foi na casa do irmão, cuspiu no álbum de fotografia, quebrou todos os móveis do apartamento do irmão gêmeo e ainda usou o passaporte e o dinheiro dele para gastar, para farrear nos Estados Unidos. Depois disso tudo, foi colocado na série, pelo menos é o que deu a entender, de que o Omar é o bonzinho da história, porque ele estava doente, ele era meio pirado. Na verdade ele era pirado, não era? Eu não entendi muito bem o que eles queriam. Mas passou aquele ar de que, coitadinho do Omar, quem é o culpado é o Yahoo, porque ele queria construir o hotel, traiu o irmão. Gente, que história é essa? Pelo amor de Deus, o mocinho virou bandido e o vilão passou a ser o mocinho. Gente, pelo amor de Deus. A Rede Globo realmente está fazendo ótimas minisséries, como a gente já sempre falou aqui, como Amores Roubados, Felizes para Sempre, Justiça e uma série de outras produções. Mas infelizmente nesse caso específico, tudo não passou de frustração, com expectativas grandes por causa das propagandas que passaram anteriormente, que nos gerou uma espera muito grande e criou na gente aquele clima de vai ser bom demais, e infelizmente não foi. A nota do Cinema e Vídeo para essa minissérie, a gente tem que falar, né? No nosso caso, a gente acha que foi nota 2. Isso mesmo, só nota 2. A avaliação é ruim, infelizmente. A gente espera que você tenha gostado da nossa crítica. É claro que eu sempre falo, gosto cada um tem o seu. Esse é o nosso. Pode ser que você tenha gostado. Se você gostou, valeu a pena, porque você se divertiu bastante durante 10 dias. A gente, na verdade, achou uma perda de tempo nesses 10 dias que poderiam ser usados para outras preciosas séries, filmes, enfim. Mas vale a pena, é a vida de crítico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, claro, comentar aqui o que você achou da nossa crítica e o que você achou também da minissérie Dois Irmãos. A gente se encontra na próxima. Tchau e até lá!